No Conexão Correio, vamos receber hoje o Dr. Agnaldo Pereira Catanossi, que é diretor-geral da Maternidade Campinas e superintendente do Hospital PUC Campinas. Vamos discutir aqui alguns pontos importantes da saúde em geral, da saúde de Campinas, e abordar também alguns aspectos ligados à neurociência, já que o doutor é dessa área. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de todos aqui. Obrigado, Ítalo, e todos do Correio. Doutor, a gente sempre começa pelo lado mais pessoal. O senhor é filho de que cidade? Espírito Santo do Pinhar. Pertinho. Próximo. Terra boa. Terra vinho, já tem vinho lá. Terra do vinho, terra do café, né? Terra de gente boa. E a infância foi toda vivida lá? Como é que foi? Sim. Sou filho de professores, né? Meu pai da área de agronomia. Trabalhou também bastante em Campinas, São Paulo, mas sempre tivemos nossa residência em Espírito Santo do Pinhal. E minha mãe é professora de história, né? Então, sempre vivemos lá em Pinhal, onde um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, familiar, né? Um ambiente de muita cultura, muita história, um ambiente propício, né? A estudar bastante, a crescer e se desenvolver no contexto do nosso país, né? E o despertar para a medicina veio na infância já? Como é que foi isso? Desde cedo. Não, desde cedo. Eu nunca cogitei outra profissão sem ser área da saúde, né? Sei, tinha um convívio próximo ali, não tinha familiar na área da saúde, mas um convívio muito próximo com o avô materno que acabou falecendo, talvez era muito novo, né, criança, isso me chamou muita atenção, a questão da saúde, a questão da área mesmo da medicina, e fez com que eu sempre desejei o propósito da área da saúde e da medicina, desde cedo, desde o início mesmo. A sua graduação foi feita? A graduação foi feita na escola estadual, estudei escola estadual, Cardeal Leme, Espírito Santo do Pinhal. A parte do estudo, do ensino fundamental foi feito praticamente toda nessa escola estadual, né? Onde na época haviam bons professores. Na sequência, o estudo do ensino médio já em Campinas, onde eu tive a oportunidade de fazer um estudo um pouco mais técnico, com performance na época ali na região onde hoje é o Castelo, né? Onde existiam as escolas ali naquela época, já na década de 90, né? A partir de 1994, 95, 96. Então foi um período que eu conheci Campinas. Okay. Foi o meu primeiro contato com Campinas, onde eu fiz grandes amizades, grandes amigos aqui até hoje. E a medicina foi? A medicina, eu tive passagem no vestibular com aprovação em algumas universidades, foi em Bragança Paulista na época, Marília, Jundiaí, mas a PUC foi a faculdade, a universidade que eu sempre desejei. Na época eu tinha grandes amigos ali já que estudavam e tinha uma referência em relação à PUC Campinas, era uma universidade que eu tinha muita vontade pela sua história e pela história de algumas pessoas que eu conhecia na sua formação e que poderia me proporcionar uma boa performance na profissão, uma boa formação para o mercado. E a área da neurologia, como é que surgiu o interesse por ela? Na sequência, eu acabei desejando, através do conhecimento da área da neurologia e neurocirurgia, foi no final da faculdade, bem no final. Na verdade, no último ano da graduação. A pós-graduação médica com a capacitação, a chamada residência médica com pós-graduação, é onde você adquire um maior conhecimento específico e você consegue uma faixa etária também que a gente está mais maduro, né? Propenso a adquirir muitos conhecimentos ali entre os 25 anos até os 32 anos, né? É uma residência longa, são 6 anos de residência de pós-graduação, tempo longo, né? Então eu também tive a oportunidade de passar na USP em Ribeirão, mas minha escolha foi continuar na PUC Campinas, até porque eu senti ali um ambiente propício a me desenvolver com o conhecimento necessário e os recursos necessários. Na sequência, eu fui para São Paulo. Aí eu tive a minha primeira saída, né, da instituição PUC Campinas
e onde eu terminei a minha formação mais na área de neurocirurgia oncológica, vascular, né, a parte mais craniana, né, principalmente com foco no serviço da oncologia, então a neurocirurgia oncológica. E como é que foi essa trajetória? O senhor é um exemplo honrado de ex-aluno, de filho da PUC, que se tornou um dirigente da universidade também ou não? A minha história na gestão, em cargos diretivos, ela não foi uma história planejada nesse sentido, ela foi ocorrendo. É fato que talvez o perfil de liderança tenha me ajudado muito nesse processo, onde alguns colegas me convidaram a ter essa oportunidade, mas eu sentia que havia necessidade de mais estudos e daí eu fui me especializar, ter conhecimentos na área de gestão, administração, negociação, área financeira principalmente, gestão de pessoas, comunicação. São conhecimentos outros que a própria medicina, naquela época, até hoje, né, há uma certa deficiência na formação dos profissionais de saúde, e eu fui correr atrás nesse sentido para que eu pudesse ter uma formação mais completa, né? Até a administração hospitalar é uma matéria diferente, né? É uma das áreas mais complexas, né? A área da saúde, ela é complexa devido ao seu tamanho e o modelo dela atuar. O Brasil tem um sistema de saúde que é muito do nosso país, né? Um sistema que conta com o sistema SUS, um sistema privado, né? Integrado muitos hospitais e muitos equipamentos de saúde possuem essa capacidade de atendimento integrado, como é o caso das filantrópicas e do Hospital PUC Campinas, um hospital filantrópico. E isso traz uma diversidade muito grande no modelo de negócio, de pensar o negócio, de executar, para que a gente atenda a expectativa dos pacientes nas diversas situações de complexidade e de modelo de atuação, né? A gente tem enfrentado problemas na área de saúde de modo geral no país todo, e Campinas em particular, com uma sobrecarga muito grande sobre o sistema público, né? E, inclusive, houve uma movimentação dos prefeitos da região que conseguiram finalmente a aprovação para o Hospital Metropolitano, que espera-se traga aí um certo desafogo. Como é que o senhor vê o prognóstico para essa chegada do Hospital Metropolitano e como ele pode ajudar nessa gestão do sistema? Eu vejo de maneira positiva. É fato que a região metropolitana, Campinas tem um papel muito importante na região metropolitana. Ela tem um porte, um tamanho e uma importância de uma capital do país, um país grande. Ela tem o protagonismo desse status regional, então ela tem a demanda interna da população e também nas situações de complexidade de atendimento maior das cidades ao redor da região que precisam de uma cidade próxima grande para esse tipo de atendimento mais complexo. E isso é importante a gente ter essa consciência e fortalecer não só do ponto de vista público, mas também o privado. Se colocar na liderança e entregar essas situações para a região metropolitana é importante. Por isso o crescimento, no caso agora com o PUC Campinas, né, em maternidade, no interesse de investimentos para que a gente possa atender cada vez mais e com melhor qualidade. Queria que o senhor tornasse mais claro para o nosso espectador os perfis desses dois hospitais, né? O da PUC Campinas e o da maternidade, e também como é que é o diálogo entre eles, especificamente na formação de novos recursos humanos na área de saúde. O Hospital PUC Campinas é um hospital de 350, quase 400 leitos operacionais. Então já é um hospital muito grande, é um hospital que tem uma importância muito grande para a cidade, para a região. É um hospital que se desenvolveu, apesar da sua pouca idade, a gente está falando 50 anos, Na linha do tempo... Na linha do tempo, a gente tem muitos hospitais já centenários, né? A própria maternidade, mais de 80 anos, a própria PUC Campinas, mais de 80 anos. Mas é um hospital que cresceu muito, talvez o hospital que mais tenha crescido em tamanho e qualidade pelo pouco período que tem de história, né? Mas é um hospital que avançou muito em algumas áreas e que agregou um valor para a sociedade em relação principalmente às cirurgias de alta complexidade, à formação de profissionais também. A gente entrega muitos profissionais especialistas no mercado de trabalho, não só para aqui, mas para o país inteiro.
E não é só médicos, a gente está falando de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fono, né? Terapia ocupacional. Então tem uma variedade grande de profissionais que a gente acaba sendo responsável por manter Campinas um celeiro de talentos, né? E que promove essa formação das pessoas, que é tão importante não só para ela, mas para fora, né? O desenvolvimento do transplante cardíaco, né? E da realização de novos procedimentos, como o implante de um coração artificial. É só um hospital de um porte muito grande, estruturado, com um nível de inovação e tecnologia na sua estrutura, junto com pessoas, tem capacidade de entregar isso como serviço, né, à população. Então, então o hospital está bem consolidado nisso. Há um destaque tanto para o sistema SUS, e para o setor privado, que vem crescendo nos últimos anos com um posicionamento melhor para a população do segmento privado. A maternidade, ela aconteceu no Hospital Maternidade, numa oportunidade, num desafio, quando a gente agradece muito até a participação ativa do próprio prefeito, Dario Saad, e um papel muito importante, também muito ativo do Dom João Inácio, né, o nosso arcebispo de Campinas, a qual a gente segue as diretrizes, nossa missão católica, mas também o Dom João é muito presente na gestão, acompanha de perto o desenvolvimento, os indicadores, e não mediu os esforços com a nossa equipe, e inspirando mesmo diretamente a minha pessoa e todos, né, demais diretores, para que a gente fizesse um esforço de entender a situação da maternidade há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e fizesse o nosso papel, que é assumir aquele hospital, a operação desse hospital, para devolver ele para Campinas num nível que Campinas merece. Então a maternidade de Campinas é onde nasce Campinas, é onde nasceu e nasce Campinas. A gente está falando aqui de mais de 500, 600 partos ao mês. A gente está falando aqui de partes quase da totalidade do Sistema Único de Saúde, onde concentra-se o serviço de obstetrícia da região metropolitana na maternidade, mas um número muito grande também do setor privado, das principais operadoras de saúde. Então, a gente pode dizer que a gente tem o local aqui onde nasce Campinas, né? Quantas pessoas não nasceram? Que eu fiz região, né? Tem maternidade, vem pra cá. Campinas e região. Até mais, às vezes, dependendo do mês, da situação. Então, Campinas, a gente pode dizer que uma boa parte nasce mesmo, é onde nasce Campinas, é onde nasceu, né? Se a gente considerar o passado, então, né? A história tão bonita que é a maternidade, a sua fundação e o seu papel também na sociedade, a gente sabe que os estudos mostravam que eles precisariam, né, de um novo modelo de gestão, um novo modelo, uma nova instituição com mais estrutura para dar um suporte nessa operação. E a PUC se colocou à disposição do estudo e através da mantenedora, assumiu, então, a maternidade e estamos nesse processo agora de integração e incorporação do Hospital Maternidade junto à mantenedora de Campinas, PUC Campinas, e Hospital PUC Campinas. Foi bastante arrojado, né, o ato, o senhor dos estudos e o Dom João Inácio na decisão, porque era uma maternidade que estava em recuperação judicial, né? Talvez a PUC Campinas tenha sido uma das poucas, ou talvez a primeira, a um processo de expansão e aquisição de uma operação tão complexa e grande, e de importância muito grande, de alto impacto, que é a aquisição da maternidade de Campinas. A Arquidiocese, através da PUC Campinas, é muito atuante nesse impacto e no auxílio, tanto no processo de saúde de Campinas, mas também na educação, né? Então a gente tem muita gratidão e vê isso com uma inspiração muito grande, sabe, nessa história. É um movimento muito pesado, mas que estamos conseguindo fazer da melhor forma,
e já com alguns resultados, e em breve a gente tem aí a expectativa, através das reformas, das melhorias, tanto da estrutura predial, mas também no nível de serviço, de novas especialidades, não só materno-infantil lá, mas ter uma pediatria lá também, ter um setor privado mais robusto no atendimento lá, para que a gente possa até ter um sistema SUS de atendimento junto com a prefeitura mais robusto e com melhor qualidade cada vez mais. Toda essa sustentabilidade é importante. Então o crescimento ele é necessário para nós, e feito de uma maneira inteligente, de uma maneira arrojada e com bastante empenho de todos, né? O time PUC, né? E o time Mater PUC, que eu chamo também. Eu acredito que a gente em breve terá grandes presentes aí para Campinas. Ao final desse processo, doutor, a tendência é que a maternidade ela assuma um perfil mais de hospital geral, seria isso? Ela continuará sendo estratégica materna e infantil, mas a tendência e a estratégia é que ela avance no atendimento geral, sim. Okay. Principalmente naquilo que complementa o Hospital PUC Campinas. A medicina de precisão, uma medicina diagnóstica e de terapia minimamente invasiva, com foco na área oncológica da mulher. Um atendimento infantil também personalizado, um atendimento mais eficiente, mais seguro para as mães, levar até porque muitos nascem lá mesmo, né? Então, um processo de continuidade desse tipo de cuidado e atendimento com as crianças. Pós-natal. O pós, que a gente chama de atendimento tanto de urgência como de ambulatório. Cirurgias de médio porte, cirurgias de um porte cirúrgico um pouco maior, que a gente consiga trazer novos equipamentos, a robótica, oferecer para as pessoas serviços com uma inovação e com uma agilidade. O ponto geográfico, né, o ponto de localização da maternidade é um ponto extremamente importante. A gente precisa cuidar do nosso centro, transformar o nosso centro numa área para a população segura, eficiente, uma área de serviço. Então, a maternidade está posicionada numa área muito estratégica e merece um serviço ali. A população merece um serviço de melhor qualidade, cada vez mais. Em relação ao pronto atendimento e aos investimentos também da UTI adulto no Hospital PUC Campinas, como que isso vem se avançando nesses últimos anos? Aquela região, a região noroeste, ela cresce muito. Talvez uma das áreas que mais... É uma cidade ali. Chega a ter quase 400 mil habitantes, aquela região ali, né? Ela vem crescendo muito rapidamente. E o Hospital PUC Campinas, junto com esse crescimento da população e também das empresas ao redor, consegue atender da melhor forma possível situações do atendimento do sistema SUS, via regulação e via os convênios com a prefeitura, através da prefeitura de Campinas, mas principalmente o crescimento do setor privado lá. E aí sim, um atendimento, nós fizemos e conseguimos entregar talvez o maior pronto atendimento da cidade, totalmente novo, então tem um investimento alto em infraestrutura, com um prédio muito interessante, onde a gente tem áreas novas de atendimento ao setor privado, onde a gente consegue ampliar e melhorar outras áreas do hospital, inclusive o próprio SUS, então a gente conseguiu esse crescimento nos últimos 2 anos. Trazer também um novo tipo de acolhimento ao colaborador. Então, construímos uma área, inauguramos uma área totalmente nova, um espaço que a gente chama de despressurização. Uma situação que a gente vê como estratégico e necessário é cuidar dos colaboradores, quem cuida, né? A gente percebe o profissional da saúde tem uma característica muito grande de ter um tempo de força de trabalho e dedicação muito acima do normal. São pessoas que têm, na sua essência, o trabalho não só técnico de treinamento, de se manter atualizado, mas de entregar situações de força de trabalho e tempo, às vezes muito acima daquilo que talvez faça bem para a sua saúde. Então a gente precisa monitorar isso, precisa cuidar dessa saúde, precisa ter momentos de cuidar mesmo, despressurização dessa pressão do dia a dia, até porque não é só a força física do trabalho, existe a questão emocional, né?
de situações de um trabalho de quem está dentro de um hospital lidando com situações difíceis das pessoas, e essas pessoas vão estar muito bem preparadas e muito bem cuidadas nesse sentido. Próximo estresse, né? Muito. Essa questão até nos atendimentos via SUS, que a gente comentou do Hospital Metropolitano, ele ainda vai levar alguns anos, né, pra gente contar com esse serviço. E hoje, diante também nessa questão da superlotação, como que o senhor vê caminhos para se resolver isso até lá? Completando isso, eu queria perguntar, por exemplo, às vezes a PUC, o Hospital da PUC é forçado a suspender o atendimento por causa de uma pressão Sim. incrível. Eu imagino quais devem ser as dores desse tipo de decisão. Eu queria que o senhor comentar. Não deve ser uma coisa fácil, né, o gestor tomar essa decisão. A gente entende que não é fácil. Tudo o que se faz na saúde, o tempo, eventualmente, da entrega desses investimentos, não só da nossa instituição, mas também do setor público, muitas vezes não consegue acompanhar o crescimento. Campinas vem crescendo muito, né? Se a gente comparar o número da população dos últimos 5 anos, o quanto cresceu, né? Então, e fora o atendimento das outras cidades aqui, que também isso impacta bastante. Então, o redimensionamento e a atualização do número de leitos da região é uma situação que precisa ser o tempo inteiro tratado e cuidado, porque qualquer situação de aumento ou diminuição, ele precisa ser feito ao longo de um determinado planejamento e tempo. Em paralelo, situações de gestão do cuidado, e não só gestão da fila, mas gestão exatamente de priorizar aquilo que é mais impactante. Isso é situação primordial na saúde, tanto para o sistema SUS como para o setor privado. No sistema SUS, como a gente identifica essa falta de leitos e que deve demorar um pouco através do Hospital Metropolitano, que eu acredito que ele será bem-vindo para tentar redimensionar, né, a oferta desses leitos diante do crescimento das necessidades que se tem. Mas o tratamento inteligente em relação a uma boa indicação das cirurgias e o tratamento preventivo de muitas situações para evitar complicações e o atendimento puramente só hospitalar das emergências, são situações de gestão e de contingência para evitar até o desperdício da saúde. A gente sabe que 30% dos exames de diagnóstico, imagem e laboratório, eles não são nem retirados. Então, existe um processo, às vezes, de uso dos recursos e de uso, talvez, de uma maneira não tão adequada, né, pelo sistema, em que causa um desperdício muito grande na saúde. A saúde, ela mobiliza muita economia, a gente está falando aí de recursos orçamentários, tanto público como privado, sempre muito grandes. É a área que mais emprega pessoas, é a área que mais fomenta a indústria, fornecedores, a inovação, a tecnologia. Então, a saúde é um mercado onde se tem um volume, uma circulação financeira muito grande no país, sabe? E ele tem que ser muito bem utilizado, né? E tratar o desperdício com diagnóstico rápido, altas em tempo, em agilidade, né? Do ponto de vista da gestão do cuidado, tanto de quem está usando o leito, de quem precisa de um leito. Então, o que a gente consegue todo ano é aumentar o giro do leito, aumentar a produtividade. Com isso, a gente consegue de maneira inteligente, de uma maneira coordenada, e aí sim, para tentar uma alternativa a se tentar compensar até a chegada de novos leitos, é na gestão. Então, a saída que eu penso de uma maneira objetiva, a sua pergunta, o que se pode fazer até a ampliação de novos leitos, né, o aprimoramento da gestão do cuidado. Primeiro, na prevenção, na gestão com inteligência de dados, na prevenção inteligente, realmente em situações preditivas de risco da população, e aí sim, pressão alta, uso de medicamento contínuo, controle do uso disso, vacinação, né, diabetes, por exemplo, colesterol, situações previsíveis. 50% hoje do número de pacientes que estão superlotando pronto-socorro em situações críticas são relacionados a indicadores da assistência primária, e indicadores eventualmente que precisam ser melhores, e talvez se tivesse sido melhor tratado e cuidado de maneira antecipada, não chegaria nessa situação, né? O fato é que ainda envelhecemos mal. Ainda não envelhecemos com uma segurança
e com a prevenção mais adequada possível. Oncologia, né? Quantos exames a gente pode fazer para prevenir? Quantas pessoas acima dos 45 anos, 50, já deveriam ter feito pelo menos uma colonoscopia, né? Um exame, talvez uma mamografia. Quantas mulheres estão em dia com esse exame, por exemplo? Quantas pessoas estão em dia em relação a cardiovascular, risco mesmo de infarto? E são situações de custo menor, se você eventualmente conseguir fazer uma medicina mais preventiva, né? E o sistema tem que tratar a prevenção, tanto o setor público como o setor privado. Nós, como gestores de hospitais, a gente tem a medicina hospitalar. Aí sim, a performance do atendimento, da agilidade e daquilo que é necessário em colocar o paciente certo no lugar certo, isso também diminui o desperdício na saúde, melhora a satisfação do cliente e pode-se ganhar produtividade para atender cada vez mais os pacientes, tanto do ponto de vista clínico como no cirúrgico, né? E a tecnologia acho que vem sendo uma frente favorável para otimizar, né, esse atendimento, até direcionar de maneira correta. A gente tem isso já, os exames são mais rápidos, né? E eu acho que com a inteligência artificial e as novas tecnologias que estão por aparecer, e até esses medicamentos, a tecnologia que a gente fala também da biotecnologia e do lançamento de medicamentos novos no mercado, e a sua democratização provavelmente vai facilitar muito a inteligência na gestão e a melhora dos pacientes para evitar situações que são possíveis serem evitadas na sua saúde, né? Para que não tenham necessidade de situações de emergência em pronto-socorro, né? Conhecendo o sistema mais amplo de saúde de Campinas, doutor, você diria que a importância desse hospital metropolitano seria no atendimento a uma média complexidade, seria mais favorável? Sim, até porque a alta complexidade você não consegue desenvolver ela em curto espaço de tempo. A alta complexidade você precisa estruturar um corpo clínico, profissionais da saúde treinados, equipamentos, isso. Por mais que haja disponibilidade de recurso financeiro, é muito difícil essa construção rápida e eficiente. Então, geralmente, o que a gente consegue é uma ampliação de leitos. A média complexidade, onde mais tem volume e necessidade de atendimento, né, são situações que tem uma demanda maior no mercado hoje e na população. E a alta complexidade, ela precisa ser focada principalmente naqueles hospitais onde já tem a experiência, já tem o investimento lá, já tem o desenvolvimento. Então, do ponto de vista de inteligência na estrutura e no planejamento da oferta de serviços, esses hospitais eles precisam ampliar esse serviço para que atenda à necessidade da população dentro do conhecimento, know-how e maturidade técnica, né, já adquirida. Quando você inicia um novo hospital, um novo serviço de saúde, há um processo de maturidade, há um processo de recursos humanos também a serem desenvolvidos ali. E esse tempo é necessário começar com complexidades menores, né, no atendimento. O senhor comentou até do primeiro implante do coração artificial que foi em junho do ano passado. Eu queria que eu comentasse como que isso abriu, né, caminhos e trouxe essa visibilidade, inclusive, para o setor, no hospital. Foi um avanço em relação a gente poder, sempre é um alívio, né, quando a população percebe uma situação tão inovadora ser colocada na prática direto, assim, né? E para que a gente pudesse salvar, né, e ter sucesso neste caso, todo o preparo, o conhecimento e o teste desses equipamentos é todo um processo, não se chega ali da noite para o dia. Então é uma conquista muito grande. Lógico, a gente tem o paciente em primeiro lugar, mas é uma conquista conseguir alcançar esse nível de maturidade no serviço de um hospital, né, na entrega dele. Os profissionais ficam muito satisfeitos. Mas eu queria mudar um pouquinho mais para a sua área de especialidade. A gente, como leigo, ouve muito falar sobre os avanços na neurociência. Ao mesmo tempo, a gente vê que há alguma polêmica em torno de alguns temas. Pois eu queria que, da visão do senhor, o senhor destacasse que avanços mais significativos nós tivemos nessa área nos últimos anos. E se você me permite, dá para o senhor conciliar a sua função hoje administrativa com a sua especialização médica?
É um desafio. Essa conciliação ela não é fácil, né? A questão multicarreira, né? Essa transição de carreira que eu já venho um tempo. Então, como eu disse antes, eu acabei me vendo mesmo e gostando muito da área administrativa e finanças e essas outras áreas que até então não faziam parte da minha formação. Eu tive que aprender, então eu tive formação pela Fundação Getúlio Vargas, passei também por conhecimento e treinamento fora do país. Eu estive 2 oportunidades em 2018 e 2019 na Cleveland Clinic, onde aprimorei esse treinamento com um programa específico para líderes na área da saúde. A gente tem que ter a ideia do momento em que a gente, na carreira, tem essa mudança, né? É claro que hoje eu tenho que me dividir, eu não daria para ter alta performance tudo ao mesmo tempo. Então a gente acaba tendo uma demanda e uma oferta bem menor do que existia antes em relação à neurocirurgia. Mas é a área que eu gosto, né? Que eu fui formado, que eu me dedico. Então até onde eu conseguir manter a performance fazendo as cirurgias neurológicas, eu vou continuar, porque é uma área que eu sou apaixonado, neurocirurgia, neurociência. Agora, a gestão, ela é um aprimoramento contínuo, né? É um desafio contínuo e é uma área, para mim, apesar de ser mais nova, né? Acho que cerca de 13, 14 anos que eu atuo na gestão, né? Em mais de uma instituição. É uma área que me desafia o tempo inteiro. E do ponto de vista de satisfação, de entrega em relação à saúde das pessoas, é uma área que eu me sinto muito assim, feliz por conseguir eventualmente proporcionar isso. E em relação a um dos avanços aí do conhecimento na área Na área da neurocirurgia, na área da neurologia, os principais avanços estão nos novos dispositivos, principalmente na linha do processo de tratamento de doenças degenerativas como o Parkinson, por exemplo, né? Então, o implante de eletrodos, né? Esse dispositivo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas quando o medicamento já não consegue atuar da melhor forma. Então, os pacientes vêm ganhando uma melhoria na qualidade nos seus movimentos, nos afazeres da sua família, né? Outras situações na área de tecnologia cirúrgica mesmo, os novos equipamentos, os microscópios, né? Os exames de imagem, isso também vem ganhando destaque no resultado cirúrgico com uma qualidade muito melhor do que no passado, né? Então, esses materiais hoje utilizados na cirurgia, com os equipamentos novos, esses tratamentos com principalmente mais aspecto funcional, como é o caso da síndrome do Parkinson, vem ganhando destaque, né, nos últimos anos. Outros materiais também para a coluna vertebral, né, em relação à melhoria na área cirúrgica da coluna vertebral também. Isso melhorou muito nos últimos 5 a 10 anos, os resultados cirúrgicos das cirurgias da coluna vertebral. O diagnóstico funcional, os diagnósticos também mais precoces, está para ser lançado no mercado cada vez mais exames mais precisos, tanto da área oncológica, mas também na área degenerativa, no caso das síndromes demenciais. Isso facilita muito o processo do cuidado em relação a, eventualmente, o que se pode fazer de tratamento medicamentoso. A indústria começa a ter mais informações para testar novos medicamentos e também treinamento, situações de habilidades mesmo que o paciente idoso possa fazer para compensar eventualmente uma perda de memória. A gente ouve falar, doutor, de algumas pesquisas, teve essa polêmica em torno da, deixa eu ver o nome certo aqui, como é que é o nome? Da polilaminina. Teve uma certa polêmica em torno disso, abre-se uma certa expectativa em relação a isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de explicar para o cidadão comum que ainda é muito inicial, né? Uma coisa que talvez exija pelo menos 10 anos de pesquisas e tal. Como é que a gente consegue transmitir bem ao cidadão comum a relação dessas novas descobertas, para que também não haja aquela expectativa muito grande inicial, né? Nós ganhamos muita experiência nesse assunto com o nosso centro de pesquisa, São Lucas, que é um centro de pesquisa PUC Campinas, do Hospital PUC Campinas,
Nós temos lá mais de 60 projetos em andamento, são medicamentos que estão numa fase mais final de teste. A gente precisa respeitar essas fases do teste, porque eventualmente há necessidade, primeiro, da segurança, né? Então, o teste dessa biossegurança inicial em relação a um medicamento, a uma droga a ser testada, tem várias fases e é necessário a viabilidade dessa segurança. Na sequência, é visto também a questão da viabilidade, da disponibilidade desse recurso para a população. Eventualmente, situações de pesquisa que acaba tendo um conhecimento parcial dos seus resultados, ela cria essa expectativa porque a população ela espera, né? Cada vez 10 anos numa pesquisa, 7 anos, uma vacina dificilmente ela com qualidade e segurança, ela necessita de um tempo disso. Geralmente o tempo médio é de 4 anos, sabe? Os investimentos são muito altos também, né? O primeiro comprimido para se testar ele, desde lá do início, né? Do laboratório, do teste em animais, depois a sequência de uma viabilidade, uma aprovação para se testar em mais de uma área, não só em uma região do planeta, em outras, por isso os estudos multicêntricos também, ele custa em geral quase $1 bilhão esse primeiro comprimido. É claro que depois com a escala e com o processo da viabilidade financeira é vendido eventualmente um custo aí por centavos até cada grama disso, mas o primeiro ele é muito caro, né? Então a gente entende esse exemplo que você disse em relação a isso, mas diante de algumas informações prévias que acabam saindo, né, na mídia, mas a gente não pode perder a racionalidade dos estudos estarem todos terminados. Nós sabemos que pode ser que realmente a gente encontre situações e oportunidades, novas situações, novos medicamentos, novos tratamentos, mas existe uma questão muito séria que é a segurança nesse processo. E isso tem que ter um controle muito rigoroso, sabe? Não se pode fazer algo assim de uma maneira intempestiva com saúde, porque envolve o risco de dano a uma pessoa, a uma família, né? Um impacto social muito grande. Aproveitando o assunto, eu queria que você comentasse um pouco do ensaio clínico voltado à vacina contra a influenza, que vem sendo conduzido, né, de fase 3. Sim. Nós temos também 3 projetos na área do emagrecimento, né, com as canetas também emagrecedoras. Nós temos na PUC também, aliás, o pessoal é só entrar em contato lá, tem um contato para quem deseja entrar no projeto de pesquisa de acordo com o seu perfil, na sua necessidade, e ter um acompanhamento médico e de uma equipe com exames muito rigorosos, tá? É um teste que é feito com muita segurança, os testes feitos com esses medicamentos e com uma metodologia internacional, juntamente com os laboratórios, sabe? Esses estudos, eles são feitos de uma maneira internacional. Então, a gente pega uma parte desse estudo, onde existe lá o controle desses medicamentos ou da vacina em si, para que a gente possa... No caso das vacinas, elas são atualizadas de tempo em tempo, porque há uma mutação muito grande dos vírus, né? Influenza, tem outros vírus também, né? O próprio Covid. Então, a gente precisa ter, de tempos em tempos, uma renovação desse processo de atualização de novos componentes e uma melhoria nessas vacinas para que a gente possa, principalmente as pessoas que têm mais fragilidade, né? Risco cardiovascular, risco com diabetes, são pessoas mais frágeis e vulneráveis a uma infecção viral que pode ter mais complicações, né? Queria voltar ao campo da neurociência, doutor. Eu, durante 20 anos, trabalhei na Unicamp e fiz divulgação científica, e todo divulgador científico gosta muito de ciência, e quando fala assunto cérebro, a gente fica encantado, enlouquecido, né, com as possibilidades. E aí eu estava lendo um pouco antes de vir aqui falar para o senhor sobre essa questão da neuroplasticidade, né? Queria que o senhor dissesse para o nosso leitor o que é isso e por que é importante a gente avançar no conhecimento disso, justamente para a gente poder fazer abordagens mais específicas contra determinadas doenças. Cada doença ou cada situação, pode até ser um trauma em si, ele pode danificar de diversas formas o sistema nervoso, né? É claro que num período de recuperação e reabilitação, outras áreas podem compensar aquela atividade funcional importante, eloquente.
É claro que isso é limitado, às vezes, diante muito do fator idade. Pacientes mais jovens, quanto mais jovens, a capacidade da gente ter um processo de remodelação e compensação de áreas funcionais, ela é maior com idades mais jovens no processo. Então a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes e jovens que tiveram um dano severo no sistema nervoso. Ao processo de reabilitação, a gente observa uma melhora ao longo do tempo de uma forma muito mais importante do que num paciente mais idoso que já perdeu uma estrutura cerebral, uma massa cerebral diante da sua idade, né? É claro que também envolve uma questão da saúde da pessoa. Então, claro que se a gente não tem nenhuma outra comorbidade, o cérebro tende a se recuperar. O cérebro ele depende muito de dois fatores importantes, que é uma boa oxigenação e a glicose, que são elementos fundamentais para uma capacidade energética alta. O cérebro ele demanda muita energia. Essa demanda energética de funcionamento do sistema nervoso, conforme a humanidade ela foi se desenvolvendo ao longo da sua história, o próprio aspecto de quando se descobriu, né, antes do fogo, os alimentos demorava mais o processo de digestão e essa oferta dos nutrientes, né? Quando o cérebro ele passa a ter, o homem passa a ter o cozimento dos alimentos, esse processo digestivo, esse processo de absorção, ele é facilitado. Então a oferta, né, do aspecto, principalmente daquilo que vai dar energia ao sistema nervoso, fica facilitado. Então o cérebro ele consegue se desenvolver a partir dali na humanidade de uma forma a ter mais gasto com outras situações do que apenas o processo de sobrevivência em relação aos nutrientes e à composição necessária. E aí ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas ele tem uma capacidade enorme, à medida que a gente, por exemplo, tem a disponibilidade de recursos que nos auxiliem em relação à tecnologia de um mapa ou de um acompanhamento aqui de armazenamento de dados, você acaba compensando e o seu cérebro gasta energia com outra coisa. Automaticamente ele exclui aquilo que ele perdia tempo, porque existe uma coisa chamada demanda energética focada naquilo que é necessário para o desenvolvimento e para a sobrevivência da pessoa. Então, o cérebro ele vai se remodelando à medida. Então, não é que a gente não gosta mais de decorar os números de telefone na casa das pessoas. É que o nosso cérebro já aprendeu que isso não precisa mais e ele vai ter olhos para outras situações agora, que possa ser talvez mais importante nesse momento. E até nessa questão da neuroplasticidade, muitos estudos também apontam essa questão da repetição, né? Porque o cérebro não traz esse juízo de valor do que é bom ou ruim, mas o que te mantém vivo. Então, esse tema hoje acho que tem ganhado muita repercussão, né? Para ter um autoconhecimento. Sim, isso também. No processo, tudo tem a ver com a questão sobrevivência, até pelo fato de o ser humano ter essa demanda, né? De proteção mesmo no sistema nervoso, mas também de ter situações criativas, porque o cérebro também tem a questão comportamental. Nosso cérebro ele é ávido, né, por situações como, primeiro, doce, glicose, né? Então isso ativa o sistema nervoso, né? Música é uma coisa que o cérebro ele precisa de música, ele funciona mais, ele tem mais, as pessoas têm mais criatividade, a música tem uma capacidade de harmonia em relação ao funcionamento cerebral de uma forma muito interessante, sabe? E terceiro, tudo aquilo que customiza para você, tudo aquilo que customiza na sua história, tudo aquilo que é a questão de sobrevivência, aquilo que faz parte e que é importante para você, o cérebro gosta. Então esses três ingredientes são ingredientes que do ponto de vista funcional e comportamental, o cérebro é ávido. Açúcar, música e a customização, ou seja, aquilo que é relacionado a você, né? Isso é importante. Tem uma combinação, assim, deve ser perigoso, porque ativa tudo. Eu estava um jantar com um colunista aqui do jornal e um neurologista catedrático. E ele tem o seguinte problema, a mão direita dele é perfeita. E a mão esquerda, não sei porque, tem um tremor tremendo. E ele é canhoto, nem poder assinar ele está podendo mais. Ele pega qualquer coisa com a mão direita firmemente e com a mão esquerda é uma tremedeira.
Daí ele me aproveitou o jantar ali, perguntou você, o que ele falou assim, você tomaria uma vodka? Ele falou assim, chamou o garçom, traz uma vodka dupla. Trouxe para ele. Ele falou, vou cronometrar, 5 minutos. Pum, gang. Tomou. Ficou lá na canto. 5 minutos depois, falou, pai, pega o que você quiser aí, como você. Pô, firme. O que seria isso, doutor? No caso, o álcool, por isso o álcool também é uma das drogas mais complexas e vou te falar, talvez a mais perigosa. Porque ele consegue ter diversos efeitos numa situação só. Ele causa uma depressão, dependendo da quantidade, de uma forma amena, mas ele também causa uma excitação ao mesmo tempo. Todas as drogas sintéticas também não têm essa habilidade. Então, a capacidade de dependência química e psíquica do álcool, ela é extremamente perigosa, porque o efeito do álcool no sistema do corpo é de uma forma que nenhuma outra droga é capaz de fazer. Inibir em alguns momentos, né, mas no início causar um processo de excitação, né, de animação. Então, as drogas geralmente ou é uma coisa ou outra, né? Os opioides, as drogas derivadas também de morfina, são depressores, né, calmantes e tudo mais. Mas cocaína, heroína, né, situações são extremamente estimulantes do sistema nervoso. Ou é uma coisa ou outra. O álcool ele faz as duas coisas dependendo da fase, do momento. No início é uma coisa, mas depois é uma depressão. Então, ele tem um efeito misturado nisso que é extremamente perigoso. Lógico que você vê que nessa fase até melhora esse tremor eventualmente, devido a uma questão também de fluxo de informação em relação a como está funcionando a ativação do sistema nervoso até, né? Mas é interessante essa situação e serve até de alerta, né? E o álcool tem uma outra agravante, ele é sociável, né? Assim, né? Ele não é considerado uma droga ilícita, então tem esse aspecto também. Tanto é que que compõe essa gravidade, esse risco, que é um risco que você tem que ter a consciência disso, porque não é um risco de uma situação ilícita, né? Tanto é que o médico falou, né? Se não me conta, então... E não use isso com... Vocês também têm trazido algumas contribuições importantes para a questão da saúde mental, né, em geral. Não fica só no campo da psiquiatria ou da psicologia, mas queria que o senhor comentasse isso num contexto em que a gente tem visto a questão de depressão, burnout, todas essas questões que têm dominado a cena aí, as pessoas com um sofrimento grande em relação a isso. A vida, ela nunca foi fácil em nenhuma época da história da humanidade. O problema, eventualmente, é que é necessário as conexões, a pausa para as situações do dia a dia, e as pessoas não estão conseguindo ter essa situação no seu trabalho ou eventualmente na sua casa. E isso vem piorando ainda mais a exaustão das atividades, das obrigações relacionadas também à parte profissional e ao trabalho. É necessário que as pessoas monitorem. A gente vê situações muito, claro, que mistura a questão até na neurociência, né? As pessoas pegam o seu carro, né? As pessoas vão até um shopping, sobe uma escada rolante, você vê, sobe uma escada rolante para o carro mais próximo possível, né? Para ir lá ficar 1 hora na esteira. Então, quer dizer, é uma coisa que um pouco contraditório. Eu sei que o cérebro, ele se acostuma com isso e entra numa zona de preservar energia. Então, se a gente deixar, ele está preservando energia para a sobrevivência. Então, ele vai tentar fazer com que você não ande, ou ande quando você tem que forçar. Não, eu quero andar, eu preciso ir para a esteira para andar. Então, você não anda quando você pode andar sem ser na esteira. Você tem que ir numa esteira para andar, sendo que você podia andar sem ser na esteira, por exemplo. Né? Mas as pessoas, elas precisam ter tempo de relacionamento, ainda mais o brasileiro, que tem a cultura da informalidade, a cultura para o europeu exatamente, que vive, às vezes, devido à temperatura, 6 meses dentro de casa,
talvez seja mais fácil esse processo. Mas o Covid machucou muito em relação à cultura nossa, que é a cultura da proximidade, da informalidade, a cultura do vizinho, a cultura da conversa, a cultura, né, de uma situação de relacionamento que é própria nossa. E que isso, se não tratado e não preservado, agrava mais essas situações onde a pessoa se sinta com a saúde mental e sobrecarregada com situações do dia a dia e que não consegue ter essa situação de reflexão e despressurização do dia a dia, sabe? Por falar nisso, onde o senhor estava durante a pandemia? Eu estava atrás. Foi uma época que eu trabalhei bastante. Na PUC mesmo? Não, mas eu já trabalhava no hospital, né? Trabalhava. Na época eu não estava na PUC, eu estava na direção de um outro hospital, né? No hospital Vera Cruz, na época. Né? Mas trabalhando bastante em relação à necessidade daquela época, né? Na casa de saúde ou lá? Nos dois. Nos dois. Tem resquícios, acho que até hoje, né? Desse momento que a gente traz. Tanto do ponto de vista coletivo, né, das pessoas, mas até financeiro, né? Sim. Muitas empresas até hoje estão tentando se recuperar, muitas pessoas físicas também estão tentando. Tem sequela até hoje, assim, isso foi faz pouco tempo, né? O dano causado. E a perda, principalmente a perda, né? Tem gente que perdeu muita gente da família, pais, mães, né? Filhos, né? Até hoje, né? Eu imagino a dificuldade, doutor, porque numa função de gestão, o senhor tinha que olhar para a equipe e tinha que olhar para o paciente, né? A dificuldade tremenda, né? De garantir segurança para todo mundo, atendimento. É porque havia insegurança, a gente até então era um pouco desconhecido, né? E vocês se lembram dessa época que as pessoas... você não sabia quem que a infecção viral poderia virar algo grave. Então todo mundo tinha um receio muito grande de adquirir isso. Não dava para saber exatamente, mesmo pessoas que tinham a saúde boa, se eventualmente elas iriam para uma situação de demanda de um ventilador mecânico ou não. Então o medo de adquirir e de contágio é uma situação muito diferente do dia a dia de um hospital. Nós sempre teve no hospital a área, né, situações assim, de cuidado em relação à infecção cruzada são situações de segurança mesmo, mas os profissionais nunca tiveram medo disso, eles têm um treinamento, têm habilidade e nunca tinha visto isso, sabe? Medo de um profissional de atender ou de... E as pessoas tiveram que fazer isso, né? Tiveram que... Eu não vi nenhum profissional fugir das obrigações e se tiver, pelo contrário, eu vi muita gente se ajudando para entrar numa UTI e atender esse tipo de paciente. Mas no dia a dia as pessoas tinham medo. Eu me lembro que eu passei por isso também. Tinham medo de entrar no elevador com você, sabendo que você vinha de hospital. Eu me lembro que as pessoas evitavam, né, até manobristas de eventualmente pegar o carro de situações de hospital, havia esse receio também, mas isso foi passando ao longo do tempo, né? Acho que, mas fica uma lembrança, né? Fica na memória. Doutor, recentemente a gente teve novamente a discussão sobre essa questão da qualidade do ensino de medicina no país. Houve um ranking em que o Ministério tomou algumas medidas em relação, por exemplo, à EAD relacionada à medicina. Mas o senhor vê hoje o ensino de medicina em geral no país e que rumos a gente poderia tomar para qualificar ainda mais? O Brasil sempre teve uma excelente formação de profissionais da área da saúde, principalmente médicos. Sempre foi um exemplo na formação desses profissionais. Agora, é fato que esse crescimento no número de vagas e abertura de novas universidades, da forma que foi feito, sem o controle e o monitoramento, isso haveria de ter consequências, né? E a gente viu isso com esses testes que foram divulgados ultimamente. Com muita preocupação, né? Que a gente eventualmente pode ter tido algum processo equivocado aí, a gente não sabe, não cabe o julgamento, mas de qualquer forma a população, e muito independente de ser da área da saúde ou não, era previsível. Muita gente estava avaliando essa situação de se colocar e querer corrigir a melhoria da saúde, se colocando no mercado muitos profissionais dessa forma,
e isso não resolve. Não resolve. Eu acho que é claro que tinha que ter um aumento, a população aumentou, mas tem que ser um aumento com um planejamento muito mais estruturado, até porque o profissional ele continua tendo a tendência de ficar em grandes centros, onde tem uma concentração maior dos profissionais. A gente ainda tem dificuldade devido à falta de um plano de carreira, assim como tem na área da promotoria ou na área para o médico e para o interior. Outro ponto é ter estrutura de trabalho nessas cidades, onde o profissional até tem um desejo de ter uma qualidade de vida melhor, construir lá sua família, né, seu patrimônio, mas precisa ter uma estrutura mínima para a saúde, né, hospitais que tenham condições de absorver esses profissionais. Então, só ter formação da forma que foi colocada nas políticas que foram desenvolvidas ao longo desse tempo é perigoso. E acredito eu que algo tem que se fazer para compensar isso, porque hoje é necessário que esses profissionais tenham. O próprio Conselho Federal de Medicina alertou e vem alertando e vem trabalhando nesse processo, junto com as sociedades brasileiras das especialidades, né? Vem monitorando, foram diversos alertas e o próprio CFM vem trabalhando para que o sistema público seja adequado e o controle da formação desses profissionais seja cada vez mais rigoroso. Até essa questão do ensino EAD dentro da medicina, É complicado. então, é viável? O que se perde, o que se ganha? Você pode ter, eventualmente, disciplinas complementares na grade curricular, situações, por exemplo, que até talvez faça sentido para agregar mais habilidades ao médico, em situações até de inteligência da saúde, como a gestão de dados na saúde, a parte mais de carreira para o médico, o conteúdo, técnicas e teorias em relação à parte mais teórica. Isso não teria problema de maneira... Até a telemedicina, a prática da telemedicina, de uma forma, a nova semiologia nesse sentido, né? O uso e o monitoramento de informações baseado em dispositivos também. Tem muita situação interessante, né? Até a realização de trabalhos científicos, né? Mestrado, doutorado, nesse sentido, também posso dar pesquisa clínica. Agora, não dá para ter uma perda na grade curricular, no treinamento extremamente necessário em boas atividades práticas, em campos práticos de atuação com os hospitais universitários e no desenvolvimento de prática com uma boa qualidade assistencial. Esses profissionais eles precisam encontrar serviços de excelência para que eles adquiram conhecimento daquela prática. Então é necessário o monitoramento da atividade, principalmente no final da grade do programa, né, da informação médica, de como estão saindo esses profissionais, para que a população tenha segurança, né, em ser atendida por bons profissionais. E isso, a PUC ela é tradicional nesse aspecto, sempre e há uma preocupação grande na nossa instituição para que a gente monitore e acompanhe a formação desses profissionais de todas as áreas da saúde, para que a gente tenha segurança de entregá-los em condições de serem bons profissionais após a sua formação. Doutor, Campinas levou um susto recentemente que um centro hospitalar aqui teve uma onda de infecção hospitalar pela bactéria K. O que o senhor acha? Quais são as atitudes lá na PUC para evitar esse tipo de problema? Existe uma série de monitoramento, inclusive com os testes diários, né? Não só em pacientes, mas também na estrutura pós o processo de higienização. Por isso as certificações de qualidade são tão importantes. Elas certificam não é apenas um trabalho, um projeto de qualidade assistencial, mas elas, a cada 8 meses, elas fazem auditorias externas nesses processos. Eu sou muito a favor para que haja uma obrigatoriedade dos hospitais públicos também, e talvez esse seja o caminho também, porque apenas 10% dos hospitais no país possuem algum tipo de certificação de qualidade. Isso é muito pouco, a gente está falando de mais ou menos 6 a 7, eu acho que são 7 mil hospitais no país, apenas 10%
se compromete com a segurança assistencial através dessas certificações. A PUC há muitos anos trabalha com isso. O Hospital da PUC foi um dos primeiros hospitais universitários, privado com filantropia, a ter o nível máximo, né, que é chamado ONA 3, através do que ele escolheu para avaliar e acompanhar isso. É claro que a pressão em relação, eventualmente, ao aparecimento dessas bactérias é uma preocupação também do mundo inteiro em relação ao uso irracional de antibióticos de amplo espectro e que tem a tendência de formar essas superbactérias. Mas, no fundo, esse contágio ele é cruzado. Ele é através das mãos, é através de infecção cruzada. A infecção não é uma infecção aérea, com uma virose. Então, processos rigorosos de acompanhamento e gestão de higienização das mãos, por exemplo, acompanhamento da qualidade e verificação da entrega de um leito com a higienização terminal sendo testado. Então, existe uma série de protocolos que deve ser seguido, assim quando um avião vai decolar, que deve ser seguido, para que evite essa situação, né? Isso não significa que há certeza de evitar 100%, mas você tem o que há de mais moderno em tentar isso, mitigar. Exatamente. Então, acredito eu, ainda não é uma obrigatoriedade da vigilância ou do serviço de vigilância dos municípios as acreditações e as certificações de segurança e qualidade hospitalar. Qualidade hospitalar é muito mais segurança do que nível de serviço, quando a gente fala. Então, envolve a segurança, né, do monitoramento dos serviços de engenharia, de nutrição, de medicação, de cirurgia, protocolo da cirurgia segura, por exemplo. Controle de infecção cruzada, infecções hospitalares também. Então, são indicadores que os hospitais vão monitorar, além do financeiro, do administrativo, para que ele mantenha um nível, um patamar mínimo necessário. Mas quando a gente olha números grandes assim, a gente fica preocupado, porque a necessidade dos hospitais terem uma profissionalização na gestão e encarar a necessidade de terem segurança máxima. E essas certificações, seja internacional ou nacional, são extremamente válidas como ferramenta de se adquirir isso e de se ter uma maior segurança. A população, em breve, ela vai querer ser atendida por hospitais que têm essa certificação. Eu não tenho dúvida. E os hospitais, às vezes, lógico, isso acaba tendo um uso mais no setor privado ou privado filantrópico, como é o nosso caso, né? Dos dois hospitais, maternidade também tem. Tem a questão, inclusive, de um monitoramento, né? A própria Unimed de Campinas monitora esses indicadores conosco e ela também tem um trabalho de segurança e qualidade junto à sua rede credenciada com um financiamento, um diferencial na fonte de pagamento disso para estimular e para engajar a segurança hospitalar. Acaba impactando nele. Né? Isso, exatamente. Então, o setor público precisa disso. Isso é um outro ponto que eu acho que merece um olhar e um investimento, sim. Doutor, a gente não tem a pretensão, nem seria possível esgotar assuntos tão interessantes aqui, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para se dirigir diretamente aos nossos telespectadores, falando sobre algum aspecto que a gente possa ter deixado de falar, sobre os serviços e a atuação tanto do Hospital da PUC quanto da Maternidade de Campinas. Eu agradeço. Primeiro, agradecer a população. Faz uma pergunta, depois essa. Agradecer a população de Campinas, os nossos clientes, que a gente sempre tenta fazer o melhor e melhorar a cada dia. Eu sou só um representante de um exército de profissionais. Hoje a gente está falando mais de 4.000 pessoas nos 2 hospitais que se dedicam diariamente o seu trabalho para essa população, sempre com o objetivo de fazer o que há de melhor e o que é possível para que o paciente seja bem atendido e com segurança. É claro que é um processo, o serviço é grande, muitas vezes isso não é fácil, mas a gente tem a consciência da necessidade de melhorar a cada dia. Fica aqui também uma situação que é o compromisso, né? Da minha pessoa, mas o compromisso da nossa instituição PUC Campinas, através dos seus 2 hospitais, o Centro de Pesquisa São Lucas, né?
em se dedicar para que a gente possa entregar novos serviços e auxiliar nessa democratização da tecnologia para as pessoas que sempre gostaram dos serviços de saúde, que são clientes e que eventualmente precisem do Hospital PUC Campinas e da maternidade de Campinas. Também fica aqui o compromisso, né, na formação dos profissionais, né? E aí, junto com a PUC, com a Universidade PUC Campinas, eu acho que uma boa parte de Campinas, principalmente, passou por lá, ou tem um parente, um filho, um pai, uma mãe que eventualmente tenha trabalhado lá, Seneito, que tenha alguma história conosco ou que tenha passado por um processo de capacitação, de treinamento e de ensino. A gente sabe da nossa responsabilidade e tem um desejo de ampliar cada vez mais essa oportunidade, que o que transforma, né, é o ensino, o que transforma é a educação. A gente tem a nossa missão, a seguir nos valores da Igreja Católica, em transformar a vida através da educação e saúde. A gente sempre tem Serra perguntando, do caso do senhor é bem específico, diante de tanta atividade, tanto compromisso, tanta responsabilidade, qual hobby para se manter equilibrado? O maior hobby meu é os filhos. É o maior. Eu adoro. Tem também um pomar, né? Agora eu tenho... eu adoro cuidar de pomar, assim, eu tenho um lugar lá em casa que eu cuido, né? Planto. Mas acho que a coisa que eu mais gosto é estar com eles, assim, levar eles em algum lugar, acompanhar mesmo. São quantos filhos? Dois. Que idade? O Francisco tem 8. O Francisco, ele é uma criança com condição do síndrome de Down fantástica, amorosa, dedicada, estudando. E o Estevão, né? O Estevão Catanossi, estuda no Notre Dame, é uma criança também adorável. São os dois presentes, né? E a Adriana é a mãe. A Adriana Catanossi é a mãe. Muito bem, recebemos aqui então o Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, que é superintendente do Hospital PUC Campinas e diretor-geral da Maternidade de Campinas. Tivemos a oportunidade de discutir temas importantes sobre os serviços prestados por esses dois hospitais, também falar um pouco sobre medicina, sobre neurocirurgia, neurociência. Espero que você tenha gostado, você nos acompanhe, curta, compartilha e, por favor, sempre esteja conosco.